Glória a Deus. Espero que você esteja bem e preparado para receber a palavra dessa noite. Amém? Tem uma direção de Deus nessas últimas semanas, falando sobre Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Antes de ler a passagem e compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração, eu quero compartilhar com vocês também que nós estamos debaixo de algumas palavras que o Senhor tem nos dado, e nós não podemos nos esquecer do que Deus tem nos falado, que nós estamos debaixo de uma unção específica para esse tempo. O Senhor tem nos trazido revelações. Eu vou resumir da seguinte maneira, para você que é desse ministério, eu vou resumir da seguinte maneira. Desde o ano passado, nós estamos recebendo várias palavras e vários entendimentos do que o Senhor tem para nós, veio fazendo entre nós nesse ano de 2023, nos preparando para 2024. Mas eu acho que a palavra que resume tudo aquilo que o Senhor foi nos mostrando é a palavra que o apóstolo Nuno trouxe para nós, em que ele nos disse que nós estaríamos indo para novos assentos, com uma nova capa, uma nova unção. Eu acho que essa palavra, ela resume muito aquilo que nós estamos recebendo, fomos recebendo durante todo o ano, por meio do ministério profético da nossa igreja, palavras que me foram entregues, sentimentos muito específicos do Espírito Santo no meu coração. Eu creio que as palavras foram sendo trazidas, os sapatos que foram sendo derretidos aqui na igreja, durante todo esse tempo, que eram derretidos, derretia um sapato, depois de algum tempo derretia outro, mas esse ano a coisa aconteceu de maneira muito acentuada. Eu até comprei umas caixas acrílicas, comprei uns pedaços de acrílicos para fazer umas caixas acrílicas, para poder colocar os sapatos que derreteram, para a gente poder guardar isso, e ser como um marco na nossa vida. Só lá no meu escritório, acho que eu tenho uns 4 sapatos derretidos, fora os dos 3 anos, que nós não, 2 anos, né? dois eventos que nós não guardamos. Então, diante de tudo que Deus foi nos mostrando, nós não podemos nos perder com relação ao que Ele tem nos falado, porque se o Pai está nos falando algo, nós temos que prestar atenção, senão por que nós estaríamos reunidos? Qual a razão de nós estarmos reunidos? A igreja se reúne para saber a vontade do Pai, o que é que o Pai quer para nós, e cada comunidade, cada igreja tem uma direção específica. Cada igreja tem uma direção específica, cada igreja tem um chamado, cada igreja tem uma direção, e para nós o Senhor está nos dando direções muito claras, e nós temos que ouvir isso, e não podemos perder essa direção, porque senão, já viu entre nós a gente fala isso, né? Não adianta falar com ele porque ele não ouve. Você já ouviu isso? Jesus falou a mesma coisa. Jesus disse assim: as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Então, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que Deus tem falado. E se Ele está dizendo para a igreja que nós estamos debaixo de novos assentos, como eu disse, resumindo as palavras, debaixo de novos assentos, debaixo de uma unção peculiar para esse tempo, eu preciso receber isso na minha vida, você tem que receber isso na sua vida. Não é somente uma coisa para a instituição, é para você. Essa palavra você não pode perder. Tem algo que o Senhor quer fazer na sua vida e quer colocar você numa condição de honra diferente da que você vivia antes. E Deus traz a palavra para a igreja, mas essa palavra da igreja tem que chegar sobre você. Amém? Fale comigo, sobre a minha vida. Se você é um empresário, tem que chegar sobre a sua empresa.
Se você é mãe, pai, tem que chegar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Se você é um jovem e está ainda buscando em Deus as direções para o teu futuro, isso tem que chegar sobre você. Você tem que pegar essas palavras, anotar elas, e entender que Deus não está falando isso para essa instituição, que nós tivemos que colocar um nome de acordo com uma visão que Deus nos deu. Deus está falando com a gente, com cada um de nós. E eu tenho recebido as minhas palavras, e tenho atentado para essas palavras na minha vida, então eu não posso perdê-las. Amém? Amém? Você tem que vigiar com essas palavras. E eu queria, no meio de tudo isso, eu fui para um congresso lá em Brasília, que esteve o Bill Johnson, Randy Clark, tivemos ali um momento maravilhoso de ministração, e por causa desse congresso lá em Brasília, na igreja do bispo JB, eles acabaram fazendo um congresso agora, novamente, trazendo um outro grupo de Betel, que foi o Chris Valenton e um ministério profético, e foi uma grande bênção ali. E eu queria chamar a Ana. Cadê a Ana? Morreu. Ah, não, está aqui. Falei, caiu dura. Vem cá, Ana. A Ana vai testemunhar. Eu falei para ela, você tem meia hora. Não, falei 3 minutos. Para ela poder compartilhar um pouquinho como é que foi o congresso. Como é que foi o congresso para ela, o que ela experimentou, alguma coisa que seja importante para nós. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tenho só 3 minutos, o que é um grande desafio para quem passou uma semana experienciando o sobrenatural de Deus. Então, assim, uma das coisas que eu queria falar, são 3. A primeira é que, desde o primeiro momento em que eu cheguei lá, só para vocês saberem, é uma equipe do profético, da Bethel, que veio, e eles são usados sobrenaturalmente, assim, eles têm uma unção, um poder muito forte, e é uma coisa que a gente consegue sentir a todo momento. Desde o primeiro dia que eu estive lá, eu comentei com alguns irmãos, eu achei muito interessante, porque eu via pessoas da nossa igreja. Irmãos, eu vi o Michelucci, eu vi a Leia, eu vi a Raquel, cadê? A Cecília está lá embaixo. Eu vi todo mundo, não foi pessoas específicas, eu vi a igreja. E eu continuei orando e falando, Deus, o que você tem? Porque eu achei muito estranho, eu vi as pessoas assim, né? E ele me trouxe que o que eu passei lá, o que as pessoas passaram lá, é para a nossa igreja, não é só para mim, é para a nossa igreja, resgate como família, como irmãos. E eu creio que debaixo de tudo que a gente está vivendo, isso vai ser um romper para a gente ser usado sobrenaturalmente. Outra coisa que eu senti muito lá foi que a gente está para viver novos tempos, né? Será derramado para cada irmão uma unção específica, e que Deus não nos chamou para esquentar banco, irmãos. Deus nos chamou para sermos embaixadores dele na terra, e não é para mim, não é específico, é a igreja, é todo mundo mesmo, é uma unção para todos. E eu não sei se isso é uma coisa boa ou não para o apóstolo, mas veio uma revelação também de espírito de Matusalém, meu querido. Vai ter muita coisa para fazer ainda, vai ter chão, se prepara. Tem coisa, apóstolo aí vem, compra um caderno novo, porque vai precisar. E, gente, enquanto eu estava orando também aqui no cantinho, outra coisa que eu senti muito forte é que Deus agora está dando um renovo para a gente, de não mais uma adoração em dor.
Ele está dando um renovo para a gente numa adoração de alegria, de amor, que em vez de lágrimas nós vamos trazer sorriso no rosto, nós vamos trazer amor um pelos outros, e não somente aqui, não é só para aqui, é para fora, gente. Então, outra coisa que eu comentei, só para terminar, uma coisa que eu fico muito feliz, toda vez que eu vou para algum congresso, alguma coisa assim, a nossa igreja, irmãos, ela é muito abençoada, ela não está nem um pouco longe do que Deus quer e espera da gente. Eu fico muito feliz saber que o apóstolo se importa em trazer realmente um ensino, uma base, um fundamento. Gente, isso é muito importante, e a gente vai ter muitas coisas para viver em Deus. Jesus está na porta e Ele bate, e a gente precisa abrir, irmãos. Amém, muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das coisas que a Ana me falou lá fora, ela falou agora aqui no finalzinho, ela falou assim: apóstolo, eu vou nos congressos, e ela falou agora no finalzinho, ela falou desse jeito, mas ela me disse assim: eu vou nos congressos e aí eu vejo o que Deus está fazendo, e nós estamos na mesma direção, nós estamos na mesma linha, Deus está fazendo com a gente, e eu fico muito feliz, porque eu falo isso para vocês, nós estamos aqui em Araraquara, e o Espírito de Deus tem trazido direções para nós, e quando eu vou também para fora, que eu olho o que está acontecendo em outros lugares, eu falo: Senhor, nós estamos na veia. Você sabe o que quer dizer estar na veia? Não é estar na veia, estamos na veia, ou seja, o coração está bombando, o Pai está bombando, e nós estamos no corpo, andando pelo corpo, fazendo a obra que Ele quer. Nós não estamos no músculo, não estamos inchados, com dor, nós estamos na veia, nós estamos andando dentro das revelações que o Senhor tem nos dado, e eu fiquei muito feliz com aquilo que a Ana recebeu lá, e ela está toda cheia da unção, glória a Deus, e Deus está mostrando que nós estamos caminhando na direção certa. Fique em pé, por favor. Mateus capítulo 13, vou entregar a palavra de Deus para você. Eu comecei essa palavra há 2 semanas atrás, semana retrasada, falando sobre as sementes, sobre as parábolas, e eu falei que Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 13, nos entrega 7 parábolas, talvez 8, 7 são relacionadas aqui, 8 a gente pode encontrar uma a mais, e não sei se você sabe, mas em todos os evangelhos, quando a gente soma os evangelhos, nós temos 34 parábolas ou 36, depende de quem analisa, depende do historiador, de quem olha. Nós temos de 34 a 36 parábolas no Novo Testamento, e dessas parábolas e ilustrações, 7 estão aqui em Mateus capítulo 13, e eu já li com vocês o versículo 10, porque os discípulos perguntam para Jesus: por que você está falando com a gente por meio de parábolas? E no versículo 10, Jesus fala isso, a pergunta dos discípulos, então se aproximaram os discípulos, versículo 10, e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? E Jesus responde, ele fala: eu falo por parábolas, porque a vós, outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então olha para que serve a parábola, para trazer revelação do reino de Deus, mas aqueles que conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aquele não lhes é isso concedido. Ou seja, para quem está ouvindo a parábola e entende a parábola, traz a revelação do reino, mas não só a revelação. O versículo 13 diz que, porque aquele que tem, até o que tem lhe será acrescentado. Versículo 12, pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então as parábolas, elas nos fazem entender a revelação do reino, e as parábolas nos acrescentam bênçãos, porque uma vez que eu entendo o reino, uma vez que eu entendo o que Deus tem para mim, eu vou atrair sobre a minha vida bênçãos, eu vou atrair sobre a minha família as bênçãos do Senhor. E eu já ministrei 2 parábolas aqui,
a parábola número 3, a parábola do grão de mostarda, ministrei a parábola número 2, a parábola do fermento, e eu quero ministrar nessa noite a primeira parábola do capítulo 13, a parábola do semeador, a parábola do semeador. E diz assim, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Fale comigo, expectativa. Você consegue ver esse grupo? Consegue ver Jesus num barquinho assim, ó, se afastando e todo mundo olhando e agora, o que ele vai falar? O que ele vai nos ensinar? Tem uma expectativa aí. Versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem que ter ouvidos agora para ouvir. Bom, vamos, por favor, para o versículo 18, porque Jesus agora vai explicar a parábola. E uma vez que ele vai explicar, eu não preciso explicar para você a parábola, porque ele está explicando. Eu vou te ajudar a entender algumas coisas interessantes dessa parábola. Aí, versículo 18, Jesus diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então agora abre os seus ouvidos, meu irmão. Todo que ouve a palavra do reino e não compreende, todo que ouve a palavra do reino e não, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Pode se assentar, por favor. Quero orar por nós. Amado Deus, quero pedir que o Senhor abençoe agora o meu coração e aquilo que eu vou ministrar, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor seja glorificado aqui nesta noite. Senhor, nós queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, não só a minha voz aqui, mas acima de tudo a Tua voz, aquilo que o Senhor vai falar individualmente em cada coração. Abençoa-nos, Senhor, e que o Senhor não permita com que nenhum roubo venha a ser, ó Deus, a acontecer entre nós por meio do inimigo. Pelo contrário, que agora a nossa mente seja levada até o Senhor. Então, no poder do nome de Jesus, eu repreendo toda ação de Satanás que tente nos desviar do nosso propósito nesta noite, que é ouvir a Tua palavra e entendê-la para sermos abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deixa eu falar algumas coisas com vocês.
Eu falei para você sobre expectativa, amém? Jesus reúne a multidão, Jesus está fazendo milagres. Você tem que imaginar isso, Jesus realizando milagres, curando leprosos, curando enfermos. E as pessoas começam a andar atrás de Jesus, porque elas começam a ver em Jesus um homem que poderia livrá-las daquela opressão do Império Romano. Não sei se você se lembra, mas desde que Israel constrói o novo templo, eles estão debaixo da opressão dos romanos. Os romanos estão ali colocando Israel debaixo de um jugo, e por causa desse jugo, e por conhecer as Escrituras, os judeus estão esperando um libertador. Eles têm um sentimento no coração deles: eu preciso ser liberto, o Messias precisa chegar para nos libertar. Passam-se 400 anos, quantos anos que eu falei? 400 anos, de Malaquias até Jesus, 400 anos passam e não acontece nada, e de repente aparece João Batista pregando um batismo de arrependimento, e eles começam a ver alguma coisa diferente. 400 anos sem nada de diferente, e começa a ver alguém diferente, alguém vestido com peles de carneiro, comendo gafanhotos, vivendo próximo ao Jordão e batizando as pessoas, e um batismo de arrependimento, e gritando, falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando alguém ia se batizar, o que ele fazia? Glória a Deus, mais um para se batizar. Não, ele fala: oh, raça de víboras, vocês vieram aqui porque vocês querem fugir do fogo eterno. Já imaginou um pastor na hora do batismo falar isso para as pessoas? Você não batiza mais ninguém na igreja, não é verdade? Mas João Batista, com esse batismo, as pessoas iam até ele. É uma coisa de doido. Mas como eles estavam há 400 anos sem ver nada de diferente, e aparece um homem justo, todo mundo vai até esse homem, João. E ele começa a ser visto como um profeta, que entrou em confronto com aquela sociedade de religiosos, dos opressores do templo, dos sacerdotes, dos líderes. Então todo mundo começa a ver João como alguém diferente. Só que aí aparece Jesus, e Jesus agora aparece, é batizado por João, e Jesus começa a operar milagres. 400 anos sem ver nada, 400 anos sem mar abrir, sem Jordão abrir, sem machado flutuando, sem pedra caindo do chão, sem muralha ruindo, 400 anos em silêncio, e só o Império Romano crescendo. E aí aparece Jesus. Então você precisa imaginar o que está acontecendo no coração desse povo, que está agora debaixo de uma opressão, e surge Jesus curando cego, fazendo leprosos serem purificados, purificando leprosos, fazendo coxo andar, surdo ouvir, fazendo com que a mão ressequida ela se estenda e volte a produzir. Eles ficaram doidos, falando: imagine, eu quero que você imagine, se aqui na nossa cidade, 200 mil habitantes, uma pessoa ressuscitasse, o que ia acontecer na nossa cidade? Acho que até o Madalena se convertia. Não, acho que é difícil isso, mas chegaria perto, né? Mas imagine, se na nossa cidade uma pessoa ressuscitasse. Jesus foi andando, pessoas foram ressuscitando, ele ia ressuscitando pessoas, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, foi ressuscitando pessoas. Então imagine o que aconteceu no coração desse povo. E o povo começou a ter uma expectativa. Qual que era a expectativa? Eles precisavam de um libertador. Só que o que tinha no coração deles, preste bem atenção, porque eu posso dizer isso com toda a segurança. O que tinha no coração daquele povo? Eles tinham uma expectativa, só que uma expectativa debaixo de um entendimento errado. Eles tinham a expectativa de uma libertação, mas eles esperavam uma libertação de um jeito. Que jeito? Que viesse um revolucionário, alguém poderoso, e que jogasse Roma por terra e passasse a reinar. Então eles esperavam alguém muito forte.
E quando Jesus chega, nascendo numa manjedoura, aquela expectativa que eles tinham de libertação não casava com aquela figura que eles olhavam. Eles falavam assim: nós queremos ser libertos, mas esse que nos é apresentado, que se revela como Messias, ele não cabe naquilo que eu enxergo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: as parábolas nos fazem enxergar o certo, porque nós podemos ter uma expectativa boa, porém uma esperança esperando na coisa errada. Talvez você tenha uma expectativa boa para o teu casamento, mas talvez você esteja esperando a forma errada que isso aconteça no teu casamento. Talvez você tenha uma expectativa boa de ser uma pessoa próspera, mas você pode estar esperando a forma errada que isso aconteça. E foi o que aconteceu com os judeus, porque eles estavam esperando o certo, estavam esperando a libertação, estavam esperando o Messias, só que a forma como eles enxergavam esse Messias que chegaria não tinha nada a ver com Jesus, porque eles destruíram aquilo que lhes foi apresentado. Isso foi corrompido por causa das guerras, dos machucados. Deixa eu continuar falando para você o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Quando Jesus veio, ele ministrou duas coisas. A base da ministração de Jesus foram duas. A primeira base, ele falou isso constantemente, era com relação ao arrependimento. Fale comigo, arrependimento. Jesus trabalhou essa área do arrependimento. Vocês estão errados, vocês estão pensando errado, vocês estão esperando errado. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida errada que vocês estão vivendo. E a segunda coisa que Jesus pregou, o contexto geral da sua pregação foi: vocês precisam se converter, vocês precisam mudar o coração de vocês para mim e focar em mim. Então eu vou ministrar essa parábola e você precisa entender esse contexto. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e preciso ter meu coração convertido a Jesus, porque se eu ficar falando de reino, se eu ficar falando de milagres, e você não se arrepender do teu pecado, e você não converter o seu coração a Jesus, ou seja, Jesus ser o Senhor da tua vida, você pode ter uma expectativa boa: eu quero que meu casamento mude, só que ele não vai acontecer porque você está esperando da forma errada. O Jesus que veio sobre a terra, ele veio como cordeiro para morrer por nós, e ele veio trazer sobre nós um sentimento de arrependimento, para nós mudarmos, metanoia, e veio trazer sobre nós o entendimento que o nosso coração tem que ser totalmente dele. Fale comigo, totalmente dele. Fale novamente, totalmente dele. Então agora eu quero ministrar a você essa parábola. Não vou te ensinar essa parábola, Jesus já ensinou. Você é uma pessoa inteligente? Fala para o teu irmão, você é inteligente. Sim ou não? Ela é a pessoa que está do seu lado, é inteligente. Entendeu a parábola? Ele falou a parábola e já deu a resposta. Eu quero trazer para você alguns entendimentos dessa parábola, porque ele, o Senhor Jesus, ele já trouxe a revelação no versículo 18 em diante, ele já explicou a parábola. Mas eu quero que você enxergue algumas coisas interessantes dessa explicação. Eu quero que você observe essa explicação, porque ele fala de 4 sementes. 4 sementes. Ativa a sua mente aí, não deixa nada te destruir. 4 sementes. Lembra? A semente é maravilhosa. Amém? A semente é maravilhosa. O problema é a terra, porque a semente, ela é maravilhosa. Então o problema não está na semente, o problema está na terra que recebe a semente. E aí o Senhor agora fala dessa parábola de 4 sementes que vão cair sobre o solo. E olha algumas revelações interessantes. A primeira, ele fala que caiu aonde? Onde caiu a primeira semente? Onde caiu a primeira semente? À beira do caminho. Fale comigo, à beira do caminho. Então vamos lá, eu estou lavrando, aqui é o meu campo, ó. Isso aqui é o meu campo, tudo bem?
Conseguem enxergar meu campo? Terra vermelha, ó, terra boa. Estou semeando. Só que em vez de cair a semente aqui, a semente caiu aonde? À beira do caminho, não caiu no lugar certo. Caiu fora do lugar. E aqui tem uma revelação, que algumas sementes podem cair no lugar errado, à beira do caminho. E eu estava buscando entender isso diante do Senhor, porque o entendimento que eu tive isso, da semente cair à beira do caminho, é quando ela cai, e aonde ela cai, em vez de quem recebe essa semente, receber ela com o objetivo de que ela produza, essa semente agora não vai produzir porque não está no lugar errado, está no lugar errado. E aí eu falei assim: Senhor, como que eu entendo isso para compartilhar isso com a igreja? E algumas coisas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu conheço muitas pessoas que receberam palavras de Deus, só que a semente caiu no lugar errado. Elas às vezes ficam até na igreja, mas porque a semente caiu no lugar errado, essa semente vai ser roubada, vai ser comida pelas aves. E o Senhor explica aqui no versículo 18 que é o próprio diabo que vai comer. E o que seria isso? Cair no lugar errado. Quando a semente cai no nosso coração, cai no nosso espírito, é uma coisa. Mas se a semente cai somente na razão humana, e a pessoa, em vez de receber o que Deus está dando pela fé e em amor, e ela começa a questionar aquilo que é de Deus, essa semente está no lugar errado. E talvez você possa conhecer alguém, porque graças a Deus nenhum de nós está nessa condição. Lembra? A nossa igreja é a igreja mais perfeita do mundo. Você que está nos visitando, deixa eu te dizer, essa igreja é a igreja mais perfeita do mundo. Só falta sair asa na gente. Falta pouco para sair asa na gente. Então, não é para a gente essa palavra, tá bom? Você está entendendo, amém? Quando a semente não cai no lugar certo, mas ela cai e a gente fica questionando, racionalizando, duvidando, essa semente que não é gerada em nós, não é adubada, não vem para o centro do nosso coração, que fica à beira do caminho, ela vai ser roubada pelo diabo. Sabe aquelas questões assim? Eu venho à igreja, eu estou assistindo o culto, eu gosto muito da palavra naquele lugar, gosto dos louvores, o Edson, ele prega bem, os pastores da igreja pregam bem, mas Adão e Eva, você vai acreditar em Adão e Eva mesmo? O homem vindo do pó da terra, e a ciência dizendo que o homem vem de um macaco de bilhões de anos, mas você acredita mesmo em Noé? Num dilúvio universal, onde um homem fez uma caixa de madeira, 120 anos, e colocou ali os animais. Aliás, não foi ele que colocou, viu? Foi Deus que mandou. Mas você acredita mesmo nisso? Dos animais puros e impuros, 7. O Mar Vermelho, você acredita que Deus abriu o Mar Vermelho? E esse negócio de pecado? Nem tudo é pecado. Sabe, quando a semente cai no lugar errado, e nós queremos aceitar uma parte da palavra de Deus e outra parte nós não aceitamos, essa semente não caiu no solo certo, ela caiu no lugar errado, ficou só aqui, ó. E aqui, ó, o que você está vendo aqui, o que está em você, aqui é o lugar de dúvida, lugar de desconfiança, lugar de questionamento. Jesus, ele tem que ser amado e recebido, entendido como Deus. Mas como é que eu sei que Jesus é Deus? Como é que eu sei? Ele diz: eu e o Pai somos um. Para mim é o suficiente. Mas como é que você acredita que o homem veio do pó da terra? Porque ele disse. Se ele disse, para mim é o suficiente.
A palavra está num outro lugar, não está aqui. É pela fé. É por amor a Ele. Você acredita em pecado? Sim, eu acredito. Mas você acha que tem pecado mesmo? O homem está em evolução, nós não estamos em pecado. Que pecado? Se morrer, reencarna e assim nós vamos... É mais fácil acreditar numa coisa doida de uma reencarnação do que acreditar numa questão de pecado, onde Jesus morreu por ele e perdoou ele. Mas a ciência espiritual diz que não, se prova que o homem evolui espiritualmente. Aí, sabe onde está essa semente? Está aqui, ó. Ela não entrou no lugar certo. Quando você abre a palavra de Deus, abre lá comigo, eu preciso ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Abra lá, por favor. Abra a sua Bíblia. Você precisa trazer a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Acharam? Acharam? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Eu sei que alguns de vocês podem pensar assim: mas o apóstolo mandou abrir a Bíblia e não dá tempo de eu abrir, demora para mim abrir. Não tem problema, se demora, você vai uma hora ter prática para abrir. Mas se você nunca começar, não vai chegar nunca lá. Então, demora, mas você vai aprender. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, olha o que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que ela é? Mas você acredita numa cruz, num homem que morreu numa cruz? A palavra de Deus está dizendo que a cruz, para aqueles que a semente caiu à beira do caminho, é loucura. Agora continue. Pois está escrito, versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, olha, o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Para um pouquinho, você acredita em Deus pela loucura da pregação? Se você crê em Deus pela loucura da pregação, é porque a semente caiu no lugar certo. A semente caiu? Continue, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando a semente cai no lugar errado, as aves vêm e comem, porque essa semente está questionando Deus, essa semente não se coloca diante de Deus e fala: tu és Deus. É aqui que começa. O Senhor é Deus e eu sou criatura, fui criado por ti e eu me submeto a ti. Quando isso acontece e eu me submeto, eu estou colocando a semente no lugar certo. Mas quando eu pego essa semente e eu começo, será que é verdade mesmo? Será que é assim mesmo? Mas por que Deus teria que fazer isso? Por que Deus teria que mandar Jesus para morrer por nós? Não seria mais fácil Ele ter... Não questiona, leia e vai ver por que Deus teria que mandar Jesus para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus veio para nós. Então a primeira semente é a que caiu à beira do caminho. Talvez você possa estar na igreja já há anos, e você está com a semente no lugar errado, e eu gostaria que você olhasse para isso,
Porque de repente o diabo já até comeu essa semente do teu coração. Talvez você possa ser aquela pessoa que vai dormir, ou que anda na terra, e fica perguntando, será que eu vou mesmo para o céu? E aí, por você ter dúvida de se você vai realmente para o céu, você começa a questionar, será que existe um céu? Quem disse que existe um céu? Quem disse que existe um céu é o Senhor Jesus. Você já está questionando até Ele. Porque, lembre-se, o diabo, o maligno, ele vem com essa direção de tirar de nós a fé, de gerar dúvida. Ele falou o que para Adão e Eva? Para Eva, se você comer, você não vai morrer. Ontem na rede de jovens eu estava ministrando aqui, eu estava falando sobre a ação de demônios. O que os demônios fazem? Criam dúvidas. Se você é filho de Deus, manda esses pães se transformar em pedra. Se você é filho de Deus, pula desse lugar e manda os teus anjos te sustentarem. E aí é que está. Se a semente está no lugar errado, a pessoa não tem a sua identidade. E se ela não tem a identidade, ela não tem segurança de que Deus pode fazer na vida dela. Mas se eu sei que eu sou filho de Deus, eu não preciso ficar em dúvida com relação ao que o diabo está me falando. Eu tenho certeza do que Deus falou para mim. Quando o diabo falou para Jesus, você é Deus? Você é filho de Deus? Jesus olhou e falou, você quer me convencer que eu não sou? Eu sei que eu sou. Eu não preciso fazer isso para provar nada para você. Mas quando a semente está errada, ela fica tentando provar para si mesma se ela vai para o céu, se ela não vai para o céu. Ela tenta se convencer da sua justiça para poder ir para o céu. E a nossa justiça não nos leva para o céu. A semente tem que vir para o lugar certo. Arrependei-vos e se converta a Ele. A segunda semente, ela caiu entre os espinhos, não foi isso que Jesus fala? Ele explica essa segunda semente no versículo 20 a 21. O semeador, o que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Agora presta atenção numa coisa interessante dessa revelação. Porque ele diz no versículo 21, e chegando a angústia, fale comigo, angústia, chegando a angústia e o quê? A perseguição. Chegando o quê? Angústia e perseguição. Veja, gera o escândalo, logo se escandaliza. E aqui tem uma revelação linda de Jesus para nós, porque eu começo a me convencer de que existem algumas pessoas de coração duro. Aqui caiu no meio das rochas, certo? Sim ou não? Agora, por que essa semente caiu no meio das rochas? Por que ela não cresceu? O que essas rochas estão simbolizando aí? Vamos ler a palavra, vamos ver. Parece que essas rochas estão me dando um entendimento de que elas são duras, não teve raiz, porque essas pessoas passaram por momentos de angústia, momentos de escândalo, momentos de dor. E eu não sei se você sabe, mas nós já ensinamos aqui isso algumas vezes. Pessoas que passaram por dor, por angústia, acabam se endurecendo com relação às coisas que estão à sua volta. Sim ou não? Sim ou não? Jesus é sábio, né? Parece que ele está me dizendo que essa semente que caiu no meio das rochas, ela não cresceu e essa semente está associada à angústia e à dor. Ou seja, isso gera dureza. Quando a gente é machucado, a gente vai se endurecendo. Vai endurecendo. Vai ficando mais resistente. Alguém fala alguma coisa para nós estamos desconfiados, porque eu já fui machucado, já fui traído, já fui... E quando alguém fala, será que é verdade? E aí está dizendo que essa raiz não se aprofunda. Ela fica na igreja, ela se alegra, ela vive com alegria. Diz ainda que essa pessoa recebe essa palavra com alegria. Mas porque ela é dura, a raiz não consegue entrar. E por que ela é dura? Por causa desses machucados. Eu não sei se você sabe, mas é como
Eu já usei esse exemplo no passado, tijolo refratário. Quem conhece tijolo refratário? Já ouviu falar de tijolo refratário? É um tijolo que a gente usa para fazer churrasqueira. É um tijolo que você coloca na churrasqueira. Por que a gente coloca o tijolo refratário na churrasqueira? Porque ele recebe muito calor, ele não racha, ele não estoura. Mas o que é o tijolo refratário? O tijolo refratário é um barro, só que ele tem alguns elementos químicos diferentes do barro natural. O barro natural, ele é um barro que, se ele receber muito calor, ele explode, ele seca, mas se for muita temperatura, ele explode. Então vem o tijolo refratário, que é um barro, que por causa dos elementos químicos desse barro, ele se torna uma cerâmica, mais duro. E aí, olha para o teu irmão, ele é barro ou é cerâmica? Porque depende do que você já viveu na sua vida, você pode ter algumas áreas endurecidas no seu coração. E aí a semente cai, e você não deixa ela se aprofundar, porque você já teve vários machucados, você já foi rejeitado, já foi abandonado. Lembra do que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios? Abre lá, volta lá novamente para 2 Coríntios capítulo 10. Abre lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Você conhece esse versículo? Acompanha comigo a leitura, por favor. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, está falando de uma guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Mas presta bem atenção no versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus tem um conhecimento que Ele traz para nós. Só que o versículo anterior, versículo 4, está falando que existem fortalezas em nós. O que são fortalezas? Fortaleza é aquele negócio que a gente levanta para se proteger. É o tijolo refratário. E eu levanto para me proteger. Então você já gritou comigo, eu agora me protejo. Você já me enganou, eu me protejo. Eu já fui roubado, eu me protejo. Eu já fui enganado, eu me protejo. E qualquer um que chegue agora para falar comigo, eu tenho uma proteção aqui, uma fortaleza. Você não chega perto porque eu tenho a minha fortaleza. Só que a gente não percebe que eu não faço isso somente com as pessoas, eu faço isso com Deus. Essa minha resistência também é contra Deus. Porque como é que Deus se revela para nós? Vamos lá, me ajude. Coloca a tua mão. Como é que Deus se revela para nós? Através da palavra, amém? E através da pregação. A pregação gera em nós fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém vai nos pregar. Se eu tenho essa fortaleza e alguém está me pregando a palavra de Deus, eu resisto a essa palavra. E aí não nasce a raiz. E aí eu não desfruto disso, porque meu coração está duro ali. Então eu sugiro que você nessa noite também avalie se não existe alguma fortaleza no seu coração, alguma dureza que te impede de acreditar no que Deus fala aqui. Deus diz muitas verdades para nós que é para nos proteger. Por que Deus diz que o homem só deve fazer sexo quando casa? Porque o sexo não é bom? Quem disse que o sexo não é bom? Quem fez o sexo? Quem é que fez o aparelho sexual masculino e feminino? Sabe quem fez? Não foi o macaco. Um poeta que já morreu uma vez, não vou dar o nome dele aqui, eu tenho, mas não vou dar. Uma vez ele pegou um pregador, sabe o que é pregador? Pregador de roupa, já viu? Ele numa reunião com vários estudantes, ele estava com um pregador, ele pegou um pregador e falou assim: você já viu se um macaco conseguiria fazer um pregador? Olha que ferramenta maravilhosa para pendurar uma roupa. Isso só pode ter vindo da criação de Deus.
Quem fez os nossos órgãos genitais? Quem nos deu prazer foi Deus. Mas se Ele diz que isso é para ser desfrutado no casamento, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E agora, eu posso receber isso como uma verdade ou não. Eu posso pegar isso e falar, isso é uma verdade. Mas eu já fui machucado, eu já fui ferido, eu já tenho minhas resistências, eu tenho que sobreviver. Então é o seguinte, eu vou prender você através do sexo, para que você não me deixe. E se eu achar que você vai me deixar, eu vou te prender através de um filho. E se não bastar um, eu te dou 2. E assim as pessoas estão aí fora, tentando sobreviver diante dessas resistências que estão diante delas. Preciso quebrar isso. Preciso derrubar essas resistências para que eu possa ser abençoado. Na vida financeira, vida emocional. Mas tem a terceira semente. Preciso correr. Essa está no versículo 22, que fala sobre a que caiu no meio dos espinhos. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra. Olha só, outra revelação. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam. Então agora vamos lá. A primeira semente caiu à beira do... A segunda semente caiu no meio das rochas. Dureza no coração. A terceira semente caiu no meio dos espinhos. Então vamos lá, olha meu campo. Está vendo meu campo? Terra vermelha. Boa, terra vermelha é boa. Eu jogo a minha semente aqui. A semente é boa. Mas aqui nesse campo tem o quê? Muito bem, tem o quê? Espinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que esses espinhos estão fazendo aqui? Alguém que vai plantar alguma cultura, não deixa a terra toda livre para poder plantar a cultura que ele quer? Sim ou não? Eu vou plantar tomate. Então você deixa um monte de mato, ervas daninhas, tudo lá no meio, ou você arranca tudo? E se for preciso, você ainda vai bater um veneno para matar tudo, e ainda vai preparar a terra com adubos, com calcário, para que quando você jogar a tua semente, isso vai produzir. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta dessa terceira semente, versículo 22. O que o espinho está fazendo ali? O que são os espinhos? Aqui está falando que os espinhos são aquilo que vai sufocar a nossa vida. Fale comigo, vai sufocar a minha vida. Acho que Jesus está nos dando uma revelação. Por que eu estou deixando espinho no meu terreno? Por que eu estou deixando aquilo que Deus me deu que é bom no meio dos espinhos? Os espinhos vão sufocar o que Deus me deu de bom. Está entendendo? Então tem coisa que você tem que arrancar da terra. Aquilo que você sabe que não devia estar na tua vida, você tem que arrancar da tua vida. Jesus uma vez disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho, porque é melhor ir para a vida eterna com um olho só. Corta a tua mão, porque é melhor você entrar no céu. Você está entendendo que isso tudo são figuras de linguagem, né? Mas o que Jesus quer nos dizer com isso? Quer dizer o seguinte: tira os espinhos. Tira o que está te sufocando. Tira aquilo que não devia de estar na sua vida. Tira aquilo que vai atrapalhar o teu caminhar, a tua semeadura. O Deus que você serve é um Deus santo. A semente, ela é boa, mas ela vem de Deus. Então a semente, ela é de um Deus santo. Então a semente, ela é santa. E agora eu vou colocar nesse terreno que é a minha vida, e é uma vida santa, porque eu sou santo. E por que eu sou santo? Porque eu me separei para Ele. Pedro diz: sede santos, porque Ele é santo. Não é santos, é santo. Ok? Sede santo, porque eu sou santo. Tudo bem? Eu pego agora uma semente que é santa, que é boa, e jogo num terreno que é santo, que sou eu.
só que nesse terreno está cheio de erva daninha, cheio de espinho. O que vai acontecer com a semente que é boa? Ela vai ser sufocada. E aí, diz lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, abre lá. Se você não conseguir abrir, presta atenção no que Deus fala aqui em Hebreus 12. Ele diz assim, ó: nem haja algum impuro e profano, olha só, impuro e profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui está dando em Hebreus 12 a história de Esaú. Lembra de Esaú? Esaú, ele era o primogênito, mas ele vendeu a primogenitura dele para o irmão por um prato de lentilha. Ele tinha outros valores. Esaú tinha no seu campo outros valores, outras coisas. E quando surgiu o que era de Deus na vida dele, você vai ser o primogênito, ele não deu valor, ele não viu aquilo como algo importante. Aquilo foi sufocado na vida de Esaú. Esaú não tinha o seu coração em Deus. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus em Hebreus 12, que ele chorou. Ele chorou na presença de seu pai Isaque. Pai, me abençoa, porque você não vai me abençoar? E ele chorou. E quando você lê lá em Gênesis essa história, você fica até com dó dele. Mas quando você olha aqui em Hebreus 12, o Espírito Santo está dizendo, ele chorou, mas ele não se arrependeu, não tinha arrependimento nenhum, era lágrima de crocodilo. Tem tanta gente que está chorando diante de Deus: Senhor, eu peco, me perdoe. Senhor, eu estou errado, me perdoe. Senhor, eu não quero mais fazer isso, me perdoe. Mas está ali, ó, a semente, o espinho está tudo ali. Isso vai sufocar isso que você está falando. Se você quer mesmo se arrepender do teu pecado, arranca isso, tira isso da tua vida. Mas a última semente ela é linda. Aliás, as 4 são lindas, mas a última, versículo 23, diz que a última, ela caiu num lugar frutífero, porque quem recebeu aquela semente entendeu. Fale comigo, entendeu. Novamente, fale, entendeu. E quem entendeu, quem recebeu a semente, não deixou ela no meio do caminho, não deixou ela no meio das rochas, não deixou os espinhos crescerem, mas deixou ela na terra boa. Ele entendeu o valor da semente. A palavra de Deus diz que essa semente agora vai crescer, vai produzir 100, 60, 30, 60, 100 por um. Quanto Deus quer nos abençoar? Pergunta para o teu irmão, quanto que Deus quer te abençoar? Sabe, Deus tem nos colocado em novos assentos, uma nova unção. Quanto Deus quer te abençoar? Pensa bem, vamos pensar um pouquinho. A Ana falou aqui em cima agora há pouco. A Ana trouxe aqui uma palavra para nós. Ela vai ter que me explicar esse negócio de Metusalém aí. E ela não sabe nada da reunião ontem que eu fiz com os pastores da igreja. Nada, ela nem sabe, acho que tinha a reunião dos pastores ontem. Mas ela trouxe aqui uma revelação para mim, mas também trouxe uma palavra para a igreja. Quanto Deus nos ama? Por que Ele está fazendo isso com a gente? Por que Ele teria que trazer esse recado para nós? Porque Ele nos deu uma semente. Ele nos deu uma do reino. E Ele quer que essa semente cresça, porque a semente é santa e você é santo. E Ele quer que isso te abençoe. Essa semente que está com você é para te abençoar. Não tenha medo de arrancar os espinhos. Não tenha medo de abrir o seu coração. O bispo Hernani falou aqui na frente, ele falou assim: eu estou sendo vulnerável, eu estou abrindo meu coração para vocês. Não tenha medo de abrir seu coração. Tenha medo de esconder. Porque se você esconder, acredite,
Ainda que você possa não entender, acredite, um dia o Senhor vai trazer a revelação e os propósitos dos nossos corações. É verdade que Jesus Cristo já nos perdoou de todos os nossos pecados, quando eu não sabia quem Ele era. E agora que eu sei quem Ele é, os meus pecados estão todos perdoados, todos. Porque se Jesus não perdoou todos os meus pecados, Ele vai ter que morrer de novo por mim. Então todos os meus pecados estão perdoados. Porém as minhas atitudes geram consequências. Quando a minha filha faz uma coisa errada, quando ela era pequenininha e fazia uma coisa errada, eu sempre amei a minha filha, mas eu tinha que corrigir ela. Assim também, quando nós fazemos coisas erradas, Deus nos ama, mas Ele vai nos corrigir. Então Ele te deu uma semente, a semente do reino. Fala para o teu irmão, você tem algo muito valioso dentro de você. Eu sei que muitas vezes tem dificuldade da gente falar isso um com o outro, mas fale de maneira séria agora. Fala para o teu irmão e fala assim, você entende isso? Olhe para mim, você entende o que Deus te deu? Ou essa semente está na beira do caminho, você está olhando e falando assim, eu não sei se é assim. Ou está aqui no meio da rocha e você está dizendo assim, sei não, apóstolo, já fui enganado, eu não sei se você está falando a verdade para mim. Ou se você está aqui, com os espinhos, está escutando o culto e está pensando, não vejo a hora de sair para comer, vou perder meu filme, tenho que trabalhar amanhã. O que está acima de Jesus? Essa semente que Deus te deu, ela é valiosa, e Ele te deu para você plantar nesse campo santo que é você. Você é um campo santo. Você é uma pessoa escolhida por Deus e você é uma pessoa santa. E essa semente vai produzir em você 30, 60, 100 por um. Não importa a tua idade, não importa a tua cor, não importa teu conhecimento, não importa nada. Importa Deus em você e essa semente que está no seu coração. E se você pegar ela e falar, eu creio. Se nessa noite você falar, eu creio. Se você viver falando para Deus, eu creio. Eu creio no que o Senhor fala, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas verdades. É loucura para o mundo, e às vezes até mesmo eu olho e falo, nossa, quando eu penso no reino milenar, quando eu penso que Deus vai levantar uma besta, eu falo, mas que loucura, mas logo depois eu penso, mas tem um monte de besta, levantar mais uma não é nada de errado. Eu falo, tem um monte, mais uma. Quando você olha para isso, você fala, eu creio, eu quero, isso vai crescer em você. Vai ser uma árvore que os pássaros vão se proteger em você, lembra? Primeira parábola. Vai ser uma massa que vai crescer, lembra? A outra parábola do fermento. Vai ser uma semente que vai gerar 30, 60, 100 por um. Você vai começar a ver prosperidade na sua alma. Deus quer que você seja próspero na sua alma. Dá uma olhada para o rosto do teu irmão, ele está feliz ou está triste? Aí você vai falar, não sei. Por que não sabe? Que alguma vez a minha semente já ficou no meio das rochas, já machucaram, eu fico sempre com aquela cara de não. Tudo bem, irmão? Não sei por quê. O rosto mostra o que está no nosso coração. É a lâmpada da nossa alma. Mas eu não acho que não tem que ser assim. Opa, olha onde está a tua semente. Coloca ela no lugar certo. Se Deus falou que isso é uma verdade, e o que eu faço então? Muda o teu rosto. Começa a ser diferente, a olhar para as pessoas de maneira diferente. Começa a ter uma atitude de abençoar as pessoas. Você tem uma semente muito preciosa. Você é um campo abençoado. O Senhor quer fazer coisas lindas em você. É em você, não é em quem está do seu lado. É em você. Está com a sua semente aí? Ela está onde? Está aí dentro? A minha está aqui dentro. Vira e mexe, eu encontro uma erva daninha, eu tenho que arrancar. Toda hora eu encontro. Opa! Por quê?
Não sei se eu vou pregar, mas a semente do joio no meio do trigo, o inimigo vem e fica semeando o joio no meio dessa terra aí. A toda hora que eu olho para o meu coração aparece um joio, eu tenho que arrancar. Não é nem joio, perdão, o joio é outra coisa. Aparece uma erva daninha, eu tenho que arrancar. Porque a erva daninha você identifica, o joio você não identifica. É outra parábola. Eu queria que nessa noite você fechasse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos orar. Eu quero cantar uma música, mas eu vou ministrar o seu coração primeiro, depois nós vamos cantar. Porque assim eu já aviso eles já vão se preparar. Nós cantamos ontem lá na rede. Você tocou ontem na rede, não tocou? Aquela... Isso, essa daí mesmo. Nós vamos cantar um louvor. A banda pode vir para cá. O grupo de louvor. Mas eu quero orar com você. Fechou sua Bíblia? Vamos fazer algumas perguntas inteligentes para a gente orar? Onde está a sua semente? Ela é linda, não é? Jesus morreu por você e te deu uma semente. E Jesus está falando assim: você vai produzir, você vai ser muito abençoado. Estou com a semente. 100, 60 e 30. Quanto Deus quer te abençoar? Pouco ou muito? Pouco ou muito? Muito. Porque se você falar assim, nossa, 30 já é bastante, não é para um? Mas se você quiser mais, tem o 60. E se você quiser mais, tem o 100. Fique em pé, vamos orar. Queria fazer um convite aqui. Nós ainda não vamos cantar, ok? Só quando eu falar. Você está aqui pela primeira vez ou segunda vez, se você está aqui na igreja há algum tempo e você acha que a semente está no lugar errado, que Jesus não está no centro do teu coração, que você não nasceu de novo, você sempre duvidou dele, ou talvez você seja aqui pela primeira vez e você nunca deu a tua vida para Jesus, e você quer nesta noite falar para Jesus: Jesus, eu sou esse campo santo, eu quero a tua semente no centro do meu coração, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Se você hoje quiser que Jesus entre na sua vida, e quer que eu ore por você para que isso aconteça, porque não é a minha oração, é o teu desejo, eu só vou te ajudar. Se você quiser que Jesus entre no seu coração, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Se você nunca orou, dizendo assim, ó: Jesus, o Senhor é aquele que morreu por mim, o Senhor é o meu Salvador, e eu quero nesta noite confessar diante dos céus e da terra que Tu és o meu Deus, o meu único Deus. Se você nunca fez uma oração parecida com essa, vem aqui, deixa eu orar por você. Talvez seja só você que precisa fazer essa oração, porque o dia que eu me converti, era só eu. Talvez hoje seja só você. Tem alguém que precisa hoje fazer essa oração? Vem cá, deixa eu orar por você, pode vir. O dia que eu tomei minha decisão, eu estava sozinho também. Pode vir, glória a Deus, pode vir. Tem mais alguém que quer descer com eles aqui? Eu quero orar por vocês. Pode vir. Pode ficar aqui. Tem mais alguém que quer vir para cá? Para a gente orar juntos? Se você nunca orou: Jesus, eu quero a semente no lugar certo, eu quero agora só te adorar, eu quero que você seja o meu único Deus. Vem aqui, deixa eu orar por você. Só eles dois? Glória a Deus. A Bíblia diz, olha só que coisa, que há uma festa no céu quando um de nós entregamos nossa vida para Jesus. É a coisa mais incrível. A semente no lugar certo me faz entender. Não é o meu dinheiro que faz festa no céu,
não é meu dízimo, não é vir à igreja, tudo isso é importante, mas é entregar minha vida para Ele. Olha o quanto que Ele nos ama. Então eu quero orar com vocês, e gostaria que toda a igreja repetisse essa oração junto com eles, amém? Vamos orar juntos? Fechem seus olhos, por favor. Falem comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que Tu és o meu Deus e o meu Salvador. Diante dos céus e da terra, eu confesso, Tu és o meu Senhor. Entra no meu coração e muda a minha vida, muda a minha história e me abençoa conforme a Tua palavra. Eu me arrependo de tudo que eu fiz sem Te conhecer, e eu Te peço nesta noite, transforma a minha vida. Vem com o Teu Espírito Santo e entra no meu coração. Eu Te confesso como meu Deus, como meu Senhor, meu Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar com eles? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que essa decisão que eles tomaram agora, peço que o Senhor os abençoe e que o Senhor os ajude nesta caminhada como homens, para que a semente, Senhor, que está no coração deles, possa germinar e, segundo aquilo que o Senhor diz na Tua palavra, possa gerar 30, 60 e 100 por um. Que comece um novo tempo na vida deles como homens, que suas famílias percebam isso, que eles saiam daqui nesta noite recebendo algo novo do Senhor, e que eles experimentem nesta noite do Teu poder, da Tua libertação, que venha algo novo sobre eles. Eu os abençoo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, isso aqui é para você. Isso aqui é para você. Glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Quando acabar o culto, nós queremos dar uma Bíblia para vocês. Eu não sei se vocês têm, nós queremos dar uma Bíblia para vocês. E um livrinho que é de graça, falando um pouquinho sobre essa decisão. É muito, muito importante entender o que aconteceu. Nós estamos num país cristão. Nós desde pequenininho fomos ensinados sobre Papai do céu, Jesus, mas tem a verdade sobre Jesus. E esse livrinho vai te ajudar a entender sobre essa decisão que vocês tomaram. Então, no final do culto, procura o Mário ou quem? O Mário. Pode ser o Mário, e o Mário indica quem é e ele vai entregar isso para vocês, tá bom? Volta para o lugar de vocês, por favor. Agora você vai fazer uma oração comigo, você que é da igreja. De novo aquela pergunta: onde está a tua semente? Ela é valiosa, não é? Jesus te ama, não te ama? Tem que estar no lugar certo, amém? Tem que estar no lugar certo. Então agora nós vamos fazer algumas orações. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, Senhor Espírito Santo, Deus eterno, Tu que pairasse sobre as águas quando todo o universo estava sendo criado. Deus Espírito Santo, sei que o Senhor está nesse lugar, diante de cada um de nós, dentro dos nossos corações. E eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, mostra onde está a semente do nosso coração. Mostra quais são as ervas daninhas. Mostra o que está errado. Mostra as rochas. Senhor, esses teus filhos, essas tuas filhas. Senhor Jesus, Tu sabes, porque eu já senti isso. Nós não queremos ter coração duro. Nós não queremos resistir ao que o Senhor tem para nós. Mas geraram isso em nós. Nos machucaram. E eu quero pedir nessa noite, tira essas pedras, Senhor. O Senhor disse que o Senhor esmiuçaria a penha. O Senhor esmiuçaria, o coração duro seria quebrado, o Senhor faria coração de carne. Senhor, eu peço, muda os nossos corações.
tira os espinhos, tira a dureza. Porque aqui, Senhor, somos teus filhos. Nós entendemos a tua palavra e sabemos que se entendemos, a semente vai gerar 30, 60 e 100 por um, porque foi o Senhor que disse. Então faz multiplicar isso em nós. Faz-nos crescer no entendimento do teu reino. Faz-nos crescer no entendimento da tua palavra. Gere em nós temor, Senhor, para quando nós pecarmos, nós nos arrependermos e mantermos a nossa comunhão contigo. Faz a tua obra em nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão, no meio dessa tua oração agora, no meio dessa unção, adore o Senhor, porque essa canção diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. Se a semente está no lugar certo, você não vai querer outra coisa. Então adore o Senhor, vamos adorá-lo. E no meio dessa adoração você ore, você peça para Deus se mover. Se você quiser chorar, pode chorar. Se você quiser ajoelhar aqui na frente, pode ajoelhar. Mas deixe o Espírito Santo se mover em você, amém? Deixe o Espírito Santo se mover em você. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Vem, Senhor. Se você receber línguas, ore em línguas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
Adore o Senhor. Adore o Santo. A semente é santa. Você é santo. Deixe Ele fazer essa semente crescer em você. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Comece a orar em línguas. Deixe o Espírito Santo dirigir você agora nesse momento. Adore o Senhor, fale para Deus o quanto Ele é importante para você. Levanta a sua voz, comece a declarar: Santo, Tu és santo. Senhor, eu te agradeço. Nós te adoramos nesta noite. Coloca a mão no teu irmão que está do teu lado. Começa a profetizar sobre ele. Começa a adorar o Senhor. Começa a declarar: Senhor, eu te agradeço pela semente que está na vida do meu irmão. Eu te agradeço pelo teu reino que está sobre ele. Tu és santo, Senhor. Traz a tua bênção sobre nós. Traz a tua unção sobre nós. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Profetiza, profetiza algo que você sabe que está na vida do teu irmão. Fale para Deus: eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu irmão. Eu te agradeço pelo reino que está sobre nós. Traz o teu reino sobre a minha casa. Traz o teu reino sobre a minha família. Eu compreendo quem Tu és. Eu sei quem Tu és. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou quanto é o que eu creio. Tu és o Deus eterno. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. E peço que o Senhor complete a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio. Coloca a Tua mão sobre o seu coração. Que essa semente se multiplique, Senhor. Que essa semente cresça como o fermento. Que essa semente cresça como o grão de mostarda. Que essa semente cresça 30, 60, 100 por 1. Nós te amamos, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que o amor de Deus Pai te acompanhe. Que a unção do Espírito Santo se revele a você durante toda a semana. E a tua comunhão com Ele cresça. E toda a honra e toda a glória seja dada
ao nosso Deus, ao nosso grande Deus e Senhor. A Ele todo louvor pelos séculos dos séculos, por meio de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus com a sua força. Aleluias. Glória a Deus. Dá um beijo e um abraço no teu irmão e fale para ele: você tem algo muito valioso em você. Nós temos algo muito valioso em nós. Amém? Vai na paz. Deus te abençoe. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Vamos adorar o Senhor na quinta-feira. Vai na paz.